Bom dia! Nessa manhã de quarta-feira, vamos falar sobre o profeta Jeremias, no capítulo 17 e do versículo 5 e os versículos 7 e o 6, aonde o versículo 5 nos diz assim, ó: Eis o que diz o Senhor, maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor. Maldito o homem que confia em outro homem. É, por exemplo, uma pessoa mentir, sabe, e fazer a outra pessoa acreditar, sabe? É, por exemplo, assim, eu chegar para uma pessoa, vamos dar um exemplo de mim. Eu chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, nós temos que dar véu para essas pessoas tomar para que haja salvação. É mentira. Certo? As pessoas que falam essas coisas são pessoas mentirosas. Eu estou usando eu como referência. Não existe isso, dar véu para uma pessoa ou fazer o mal para uma pessoa para que haja salvação. A pessoa que fala uma coisa dessa é uma pessoa maldita, e a pessoa que acredita é uma pessoa maldita. Aqui está escrito aqui, ó, maldito homem que confia em outro homem, que faz o mal para a pessoa, certo? Esse homem que reúne e dá véu para as pessoas, que faz acreditar que fazer o mal para a pessoa, ambos irão se salvar. Não vão. Essas pessoas são pessoas como Satanás, que gostam de enganar, fazer as pessoas acreditar nas maldições deles, achando que vão se salvar, que vão para o céu e não vão. As escrituras são claras. Aqui está dizendo, se você olhar, se você tiver uma escritura que nem a minha, está aqui em Jeremias, ó, pode ver, ó. Está aqui em cima, ó. No primeiro versículo está escrito. Certo? Que assim, ó, a pessoa que confia no outro. Maldito é o homem que confia no homem, não pode confiar. Sabe? Você tem que fazer o quê? Você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Você tem que confiar no Senhor. Assim como diz no versículo 7, que diz assim, ó: Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Tem que acreditar em Jesus, tem que seguir Jesus. O que é seguir Jesus? É sempre ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa e sempre falar a verdade. Essas pessoas que dizem assim, você tem que dar isso para que haja salvação, essas pessoas são usadas por Satanás. Foi o que Satanás fez para Jesus. Quando ele foi até Jesus Cristo para tentar Jesus as 3 vezes. Ele queria que Jesus depositasse a confiança nele, acreditasse nele, que Deus não ia fazer nada e que ia ficar tudo bem. Então, assim, ó, nós temos que prestar atenção nessas pessoas e ver quem é essas pessoas. É que nem eu digo, tem que dar pano pra manga. Tem que dar pano pra manga. E o que acontece? A essas pessoas, elas caem por terra. Vocês têm que aprender a enganar Satanás. Tem que deixar Satanás no vácuo, na poeira. Sabe? Porque se uma pessoa chegar e dizer para você assim, tem que ser assim para que haja salvação, essa pessoa é um Satanás. E tem padre, e tem pastores desse tipo, e tem pessoas assim. Tem que se cuidar com essas pessoas. Nunca vai existir na vida eu fazer mal para uma pessoa dizendo que vai haver salvação, que não vai haver. Como é que é uma pessoa que vai enganar? Como é que eu vou chegar para alguém e vou dizer assim, vamos dar véu para esses fulanos aqui para que haja salvação? Eles vão se salvar. Certo? A pessoa que engana, como o Satanás que quis enganar Jesus, vai para o inferno. É um exemplo. Ali Jesus foi para o céu, Satanás para o inferno. Então, nós não podemos dar enganação para a pessoa. Se nós enganar a pessoa e a pessoa acreditar, somos pessoas malditas. Somos pessoas mal vistas aos olhos do Senhor. Temos que sempre falar a verdade e sempre ser honesto. Sempre falar a verdade para as pessoas. Não pode mentir.
certo? Às vezes acontece da pessoa se enganar com alguma coisa por ali, certo? É que nem acontece comigo, eu de vez em quando me atrapalho e me engano, mas não é pra, tipo assim, mentir pra ninguém essas coisas. É normal se atrapalhar, às vezes a gente se enganar com alguma coisa, certo? Mas o que não deve de fazer é que nem pessoas dizem que fazem, que dão véu pros outros para que haja salvação. Não existe isso daí. Vai haver salvação de uma forma ou outra, vai haver, não adianta, vai ter, tá nas escrituras, tá escrito. Mas aí Satanás, o que Satanás precisa? Tá lá em Apocalipse, o coração de um homem, certo? E essa profecia tá se cumprindo. O que é o pastor inútil? Tá se cumprindo essa profecia, certo? Que mente e faz as pessoas acreditar, é Satanás. Tá nas escrituras, tá claro, que Satanás precisa do coração de um homem, certo? E esse homem, certo? Até prega na igreja por aí da sua cidade, se for ver bem, certo? Que mente, chama as pessoas de besta, gospe no púlpito e dão véu para as pessoas tomar. São pessoas malditas, são pessoas que não são bem vistas, bem olhadas. Mas sempre tem a oportunidade de salvação, se a pessoa se arrepender do coração. Mas tem esses tipos de homens escarnecedores, debochados, certo? Que não estão preocupados com a salvação, que debocham dos outros, que riem dos outros. Então é assim, não se deixe enganar por essas pessoas. Tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa séria. Fazer as coisas, sempre falar a verdade. Sempre ser honesto com o amigo, com o irmão, com o pai, com o tio, com o avô, com as pessoas ali. Sempre na honestidade, sempre na bondade. Por quê? Porque o Senhor abençoa. Jesus abençoa, pode acreditar. Certo? Tem pessoas que dizem assim, uma maldição na vida dele. Uma maldição na vida da pessoa são essas pessoas que usam a língua para falar mal. Essas pessoas são uma maldição na vida dos outros. Que faz as pessoas enganar, que querem colocar medo nas pessoas. Mas não precisa ter medo de língua mentirosa. Não precisa ter medo de espantalho. Se Jesus não temeu e Jesus venceu o mundo, por que nós vamos precisar ter medo e vamos precisar ter medo? Não precisa ter medo. Jesus mesmo disse, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele está dizendo que nós também podemos vencer. O que é vencer o mundo? São essas pessoas que fazem tais coisas. É por isso que nós temos que fazer a diferença. Fazer o que é certo, fazer o que é bom. Para que as pessoas fiquem confortáveis, fiquem com segurança no coração em suas vidas. Certo? Se você olhar no versículo 6, olha como é assemelhado uma pessoa maldita que faz o outro acreditar. Está escrito aqui, ó. Olha só. Assemelha-se ao carbo de charneca. Olha só. E nem percebe a chegada do bom tempo. A pessoa que faz essas coisas, ela não percebe a chegada do bom tempo. O que é a chegada do bom tempo? É a sã doutrina, é a verdade no coração das pessoas. Que esses homens sedutores, esses homens enganadores que fazem as pessoas acreditar dizendo que o outro está mentindo. Certo? Tem que prestar atenção nessas pessoas. Não se deixe enganar por essas pessoas, porque Satanás, ele vem com o exército dele de 200 milhões. Mas Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele vem com 300 milhões. O Senhor, ele faz sobrar, faz sobejar, certo? Tanto no ensinamento, na doutrina, no amor e no carinho com as pessoas, no entendimento. Senhor Jesus Cristo, ele dá em abundância, assim como ele repartiu os pães daquela criança, que ele repartiu os pães e o peixe e fez sobrar. No primeiro milagre 7 cestos, no segundo 12 cestos. O Senhor sempre acrescenta mais, ele sempre aumenta, ele não diminui. Se às vezes a pessoa diz assim, eu perdi tudo, não sei o que, não é para reclamar, não é para chorar. O Senhor está ali provando, está trabalhando em sua vida para acrescentar algo mais. Mas a pessoa tem que buscar, tem que fazer o quê? Tem que ser honesto, tem que ser uma pessoa boa.
para que não seja tirado dele até a própria vida, porque essas pessoas nem a própria vida têm. Até o que eles têm será tirado, que é a própria vida. Então, assim, ó, vamos sempre ser honestos. Sempre ser pessoas boas, trabalhar com seriedade e falar a verdade. Buscar a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, em nossos corações. Para que, olha só, como diz aqui no versículo 6, para que a charneca não venha sobre nossas vidas. Está escrito assim, assemelha-se ao cardo de charneca. Veja bem como essas pessoas são assemelhadas. Certo? São pessoas ruins. É igual uma mal oblação. O que é oblação? A oblação é tipo assim, ó. Quando você passa na frente de uma padaria, de um lugar, que você vê, que você sente aquele cheirinho de pão, aquele cheirinho de cuca assada, todo mundo sente aquele cheirinho, todo mundo gosta. A oblação é a bondade, certo? Que nós temos que fazer uns para com os outros para chegar até a presença de Jesus. Na Escritura diz, chegou até as minhas narinas. Certo? Mas tem tipo de oblações que as pessoas fazem, que as pessoas mentem, certo? É como cheirar salamunico. Certo? Só que o que acontece? Ninguém gosta de cheirar salamunico porque chega a arder, chega a sair lágrima do olho. Tem pessoas que são que nem salamunico. Sabe? Pessoas assim, ó, são pessoas mentirosas que chega a arder. Chega a doer, chega a sair lágrima do olho, de tão perversidade que é, de tão mentirosa que são. Então você, o que acontece? A sua oblação tem que ser como o Cornélio, tem que ser uma pessoa boa, tem que ser uma pessoa esmoler, sempre falar a verdade das Escrituras, sempre ser honesto, sempre ser uma pessoa boa. Certo? Para quê? Para que a nossa oblação, a nossa bondade, a nossa caridade com o próximo chegue até o Senhor Jesus Cristo e Ele nos testemunhe para Deus. Certo? Para Deus, Ele se agrada da pessoa que ajuda os órfãos, a pessoa que é necessidade. O que acontece? As viúvas. As viúvas são as pessoas, os viúvos que ficam às vezes carentes ali, precisando de alguma coisa. Os estrangeiros são as pessoas. Essa é a religião de Deus. Esse é o jejum de Deus. Ajudar os órfãos, ser bondoso com as viúvas e ser compassivo com os estrangeiros. É o jejum de Deus, é a religião de Deus. Certo? É o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina e passa para nós passar para os nossos filhos. Então, seja uma pessoa que tenha boas oblações, um bom perfume para Deus. Fazendo o que é um bom perfume? Sempre falando a verdade. Certo? Porque todo mundo gosta de uma pessoa que fala a verdade. Como é que uma pessoa que mente, alguém vai gostar de uma pessoa que mente e diz assim, você tem que ir lá cheirar. É uma fila, querer cheirar o outro, a mentira do século. Não é verdade isso? Então, essas coisas são que nem são oblações perversas na presença do Senhor Jesus Cristo. Isso é pior que salamunico, umas mentiras dessa. Dizer que tem que fazer isso para que haja salvação. É mentira isso daí. Certo? Isso é mentira, não existe isso daí. Tá nas Escrituras, são claras que diz aquele que aceitar Jesus, se arrepender dos pecados e confessar que só o Senhor é Deus, os pecados estão perdoados. E tem que ser assim para a salvação, para a pessoa se salvar. Buscar o caminho da salvação, sempre falando a verdade e honestidade. Mas essas pessoas são mentirosas. São pessoas que caluniam o caminho de Jesus Cristo, que mentem e fazem os outros acreditar. E acabam levando as pessoas para a cova da mentira. Certo? Tem que se cuidar com essas pessoas. Tem que sempre examinar as Escrituras, prestar atenção. Sempre agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito aqui, ó. Olha só, eis o que diz o Senhor. É Jesus que está falando, olha só. Jesus mandou Jeremias dizer isso, olha só o que Jesus disse. Maldito homem que confia em outro homem. Porque é mentiroso.
Olha assim, ó, que da carne faz o seu apoio, e cuja carne faz o seu, olha só, apoio. Olha, e cujo coração vive distante do Senhor. São pessoas que fazem essas coisas, elas estão só preocupadas com a matéria, que não falte para eles o dinheiro, que não falte carne, a panela cheia de comida, metade joga fora. São pessoas que estão preocupadas com elas. Certo? Temos que se cuidar, são pessoas carnais que se alimentam de carne e alimentam um pouco as pessoas com a palavra do Senhor Jesus Cristo que está nas Escrituras. Eles não sabem alimentar as pessoas com a verdade, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, e tiram aquilo que as pessoas têm. O pouco que eles sabem, eles tiram e colocam as mentiras deles na vida das pessoas, fazendo as pessoas acreditar. São pessoas usadas por Satanás. Satanás queria usar Jesus, certo? Mas o que acontece? Satanás errou pulo com Jesus Cristo. Então, vamos fazer assim, vamos ficar longe dessas pessoas salamonico. A pior coisa que tem são pessoas que chegam a arder no nariz, chegam a queimar, chegam a sair lágrima do olho. Temos que se cuidar, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, nessa quarta-feira, sabe, seja uma quarta-feira abençoada para sua vida, para sua família, que você seja curado, seja libertado, que você seja vestido e revestido do Espírito Santo de dentro para fora e de fora para dentro, na sua vida, conhecedor da verdade, da sã doutrina, que é a palavra de Deus, que é a justiça, que leva as pessoas para os céus. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe meus filhos, minhas filhas, os amigos, meus netos, todos eles, em nome de Jesus Cristo. Então, abençoado em nome de Jesus Cristo. Assim, eu desejo para as pessoas, para as famílias, que sejam abençoadas e conhecedoras das Escrituras, sempre falando a verdade. E temos que se cuidar com essas pessoas salamonico. Essas pessoas, elas mentem de uma forma assim que faz as pessoas acreditar achando que é verdade. Tome cuidado com esse tipo de homem, que na Escritura está dizendo ali em Jeremias, no capítulo 17, e no versículo 5 em diante. É só ler ali que está escrito. Tem que se cuidar com essas pessoas. Tem que ver bem certo quem são essas pessoas, para que não se engane. Certo? Eu peço que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Hoje tem culto, não percam, participe se você tiver uma oportunidade, se você tiver uma chance. Mas se você trabalha, não se preocupe, você fica na bênção. Você é uma pessoa santificada, uma pessoa abençoada, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.